Você trabalhou então no body shop com seu pai, depois trabalhou no landscape. Quanto que você ganhava em média assim no body shop e depois no landscape? Só pra galera ter uma média assim. Cara, no landscaping, isso foi no ano de 2017, tá? Porque eu saí do meu pai, fui pro landscape, depois voltei pro meu pai, mas pintando o carro, eu cheguei a ganhar US$ 26 por hora aqui em Massachusetts, Caraca, então tá? profissional nessa área ganha bem. Ganha bem. E eu não era o mega profissional. Eu fiquei bom, posso falar que fiquei bom. Se me der um carro hoje, talvez eu não sei se eu lembraria, mas fiquei bom. E no landscaping, eu acho que eu ganhava na média de 17. Só que quando que eu saí da oficina do meu pai e fui pro landscape, eu ainda não era um pintor de carro. Eu era um ajudante, então ganhava a mesma média, né? Entendi. Quando eu saí do meu pai foi para abrir meu próprio negócio, enfim. Bacana. E conta pra nós, assim, depois do landscape, assim, você já abriu seu próprio negócio ou não? Você foi Sim, fazer outras coisas ainda? já quebrei várias vezes aí. Sério? Conta pra nós aí as suas aventuras. Em 2018, o grande amigo meu que a gente trabalhou junto numa empresa de tecnologia lá no, em São Paulo, ele abriu uma agência de marketing e eles estouraram em São Paulo. Os caras fizeram empresas grandes. E ele me contatou, ele falou, Phil, vamos montar um negócio aí nos Estados Unidos? Eu já estava de saco cheio de trabalhar pintando carro, estava louco para encontrar uma oportunidade, principalmente de abrir meu próprio negócio. Falei, vamos. Peguei um avião, pum, fui lá para o Brasil. Não, mentira, eles vieram para cá. Ele, que eram dois sócios, Felipe e Ricardo Botega. Amo os dois até hoje. Falo com o Ricardo, a gente faz negócios ainda. Vieram para cá, tal, estudando o mercado, vamos abrir, vamos. Fui para o Brasil, assinamos o contrato e começamos. O primeiro 1 ano e meio da empresa foi maravilhosa. Eu peguei, fiz uma, eu queria ter um salário na época de US$ 7.000 ao mês. Eu falei, vou dar um salário, tudo que a empresa fizer para cima é lucro nosso. Vocês topam? Topam. Conseguimos cliente, produzimos, fiz o meu salário, dono do meu próprio negócio, fazemos 7 pau por mês, ótimo. Só que por vários motivos, a empresa foi perdendo a qualidade aqui nos Estados Unidos. Aí voltei para o Brasil e encerramos. No ano seguinte, 2019, finalzinho de 2019, tentei montar uma sozinho com uma outra sociedade, que no caso era minha ex-mulher, mas não deu muito certo. Para manter o business, eu fiquei fazendo durante vários meses delivery de aplicativo pelo DoorDash e tal. Pra galera entender, assim, porque quando a gente inicia um negócio, assim, a gente não espera que algo vai sair do controle e tal. O que que levou ou que leva, de um modo geral, no caso do seu caso, ou de um modo geral, dar errado, assim, um negócio? O que que não deu certo, assim? No caso do nosso, foi a separação da sociedade, né? E como nós éramos uma empresa de marketing, é, marketing é algo muito local, sabe, Roger? Porque, por exemplo, se você fala alguma coisa para mim aí da Califórnia, eu não entendo o linguajar que o pessoal usa, eu não entendo os hotspots, né, dos lugares ali. Então, deu uma travada nisso, né? E também uma questão de sociedade lá, os sócios lá, eles se desentenderam, enfim, eu achei a oportunidade melhor de sair da empresa naquela hora. A segunda vez também foi uma questão de sociedade, porque sociedade é um casamento sem sexo. Se os dois não tiverem com o mesmo objetivo, eu e você somos sócio, Roger. E você é a parte técnica e você é o cara que faz a negociação. Se eu começar a interferir na sua, ou se eu não confiar 100% na sua atividade que você tem que fazer, cara, não vai dar certo. Entendeu? A gente tem que confiar demais um no outro e a gente tem que saber que cada um tem a sua função e não meter o bedelho. E meter quando precisa, né? E como que foi para você, assim, depois que não deu certo, aí você teve que fazer delivery, como que foi essa experiência, essa fase? Porque muita gente às vezes não se adapta muito às mudanças de patamar ou a recolocação profissional. Como que foi para você fazer delivery, assim? Na verdade, eu fiz o delivery enquanto eu estava tentando fazer com que o business fosse para frente. Por quê? Porque essa que é a grande sacada, tá, o Roger? Se eu tenho um business, se eu começo um business hoje e eu dependo desse business para pagar as contas da minha casa, provavelmente esse business não vai prosperar. Então, eu tinha o business, tudo que entrava no business, o dinheiro ficava lá dentro.
E eu fazia o delivery para quê? Para manter as despesas da minha casa. Ok? Só que eu fiquei durante muito tempo levando isso. E o business, por ele sozinho, ele não decolou. Ele não foi. A gente estava só trocando 6 por meia dúzia. Entende? Foi quando Entendi. veio a pandemia, né? Fui pro Brasil, veio a pandemia. E aí depois da pandemia voltei a fazer delivery em fevereiro. Eu tava em fevereiro eu tava com um cruzeiro para ir para Bahamas. Eu tava na Flórida, cancelaram o cruzeiro, fiquei na Flórida, fiquei meditando. Falei, o que eu vou fazer? Eu sou vendedor. Eu não sei fazer outra coisa, não quero. Foi quando eu fui vender carro, entendeu? No meio da pandemia. Chegou na pandemia, vim da Flórida para Massachusetts, bati na porta de 3 concessionárias de carro. Os caras, você tem resumê na primeira concessionária, que é o currículo? Não tenho. Beleza, na segunda, não estamos precisando. Na terceira, os caras, não, vem, sem cá, vem cá, entra Mas aqui. você bateu só em concessionárias americanas ou só brasileiras? Ou Só ambas? brasileiras. Só brasileira. Só brasileiras. E, Mas e na concessionária. o que eles Pode falar. querem, assim, de um vendedor de carros aqui nos Estados Unidos? Porque, você tem resumê? Não tenho. Ah, então, o Então, que eles querem, assim? é o que eu sempre falo, cara. Se eu talvez tivesse levado um resumê, não teriam me contratado. Mas eu cheguei pro gerente, ele falou: o que você sabe fazer? Eu falei: vender. Você fala inglês? Falo, mas eu não tinha ainda experiência de ter o inglês no mercado, porque as minhas empresas só trabalhavam para brasileiros, saca? Então, trabalhar na concessionária foi um outro divisor de águas na minha vida no inglês. Negociar em inglês é diferente de eu falar com meu amigo em inglês, Entendi. entendeu? A concessionária, o gerente era brasileiro, mas era uma concessionária americana essa que eu comecei a trabalhar. E 80% do público era americano. Entendi. E conta para nós, como que é a rotina de um vendedor de carros, né? Porque beleza, você vai ganhar dinheiro se tiver venda. Eu não sei se tem um salário fixo, como que é assim? Fala um pouquinho como que é essa experiência. Sim. Cara, foi esse um dos fatores que eu saí da concessionária de carro, que foi a questão tempo e paz de espírito, tá? É bom concessionária de carro? É bom. Eu vendia. Isso se o cara é bom vendedor. Eu vendia uma média de 31 carros por mês, cara. Arrebentava. Chegava todo mês, eu escrevia lá. Meta, primeira semana eu vou vender 11 carros. Não sossegava enquanto não vendia. Tanto. Final do mês eu quero 31 carros. Não sossegava. Isso trazia vários problemas, porque 31 carros vendidos são 31 problemas, ok? E a concessionária de carro tem um detalhe que é o seguinte: você é o vendedor, você é a ponta do iceberg. Então tem o gerente financeiro, o gerente de não sei o quê, o gerente da mecânica. Então ficava muita coisa, cliente reclamando de carro que dá problema, porque carro dá problema. Não tem jeito. E era muitas horas que eu ficava ali dentro, Quantas sabe? horas, por exemplo, assim? Ah, cara, fazia aí umas 70 horas por semana, entende? Porque por É mais que muito. não tenha cliente ali, você tem que estar sempre pensando em estratégias para captar novos clientes, ou tentar convencer o cliente que, ó, esse é o carro que você gostaria, o que você precisa, que é bacana para você. Exatamente. Tem que estar ali. E querendo ou não, a gente ainda é um funcionário, né? Você falou do salário. No meu caso, eles pagavam US$ 500 por semana garantido, né? Menos os impostos, vinha US$ 370 por aí. Entendi. Ok, paga as contas de casa, sabe? Paga as contas de casa. Então tinha o salário, mais a comissão, mais os bônus. Tinha bônus no caso de clientes da reviews, enfim, tudo mais. Só que chegou um momento que eu tinha perdido já sábados com a minha família. No verão, falei, porra, passou o verão e eu não fiz nada. Só fiquei aqui Fi- na concessionária. Financeiramente, você ganhava quanto, assim, por mês, assim, na época, né? Pra galera entender mais ou menos como que funciona, assim. Fazia uma média aí de 8 a 10 mil dólares mês, tá? Trabalhando na venda de carro. 8, 10 conto. Vendendo 31 carros, tendo aquele salário de US$ 500, mais o bônus, né? Bacana. Então fazia uns Não, 10 não é um pau. salário ruim, né? Eu acho um salário muito bom. 10 mil dólares são 120 mil dólares no ano. A média do Exatamente. americano é 50, 60 mil, então estava mais do que a média. Bacana, isso aí. E Né? aí você largou porque o que que acontecia, assim, que você não estava gostando, não estava conseguindo,
levar mais essa vida? Então, eu sempre fui bem ambicioso, sabe? Sempre quis mais. Ambicioso é bom, né? Não é algo ruim. Sem passar a perna em ninguém, sem precisar mentir. E tinha outra nessa, concessionária. Quando você trabalha com um produto como, por exemplo, o carro, às vezes você tem que omitir a verdade. E isso me deixava agoniado. Agoniado. Pô, o cliente dirigiu o carro e eu sabia que o carro não estava bom. Ele, o carro tá bom? Eu falei, você dirigiu? Dirigi. Você curtiu? Curti. Então tá bom. Sabe? É bacana você falar sobre isso, porque como você não está mais no mercado, então você pode abrir o jogo. Assim, você não precisa dar nomes, né, de companhias, né, não é a questão, mas o que que acontecia, assim, que tinha que omitir a verdade, assim? É muito complicado, né, porque você precisa daquilo para sobreviver, e aí você está vendo que é complicado, e que o pessoal acaba omitindo a verdade, assim, para o pessoal saber? Essa questão, quem já comprou carro sabe. Você tá comprando carro com o vendedor, aí você fala, você pode me dar $1.000 de desconto? Um exemplo. Não posso, não posso. Mas se você fechar hoje, eu levantar daqui e lá falar com o meu gerente, você fecha hoje? Fecha. E aí você sabe que o cara tem $1.000 para dar no carro. Tem dois, tem três. E aí você chega lá no gerente, e aí, mano, pode me ajudar? Não. Pô, mas tu tem aí o dinheiro aí, me ajuda para fechar essa venda, preciso bater minha meta. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ou então dá e faz o seguinte, fala, se ele trocar o dele, aí eu compro, pago no dele mais baixo, e aí a gente compensa. Falou assim, mas se você vender o seu carro, pago tanto, tá bom pra você? A questão dos juros. O cliente fala, quanto que eu vou ter de juros? Eu já fui lá na sala do FNAI, então eu sei que o cara tá com tanto de juros, e ele pode, pelo crédito dele, ter um juros melhor. Só que pra gente bater a meta da loja, não vai dar. Fala, cara, infelizmente não dá. Assina aí. Entende? Então, assim, é deixar de omitir, de falar a verdade, cara. É foda, né, cara? É foda. Complicado, porque aí você, tipo, quando você chega em casa, você fica, parece que você tá meio carregado dessas coisas, né? Fica, mano. Já deve ter feito muita macumba pra mim já, o povo por aí já. Aquele valor de entrada que a galera dá, realmente amortiza alguma coisa, fica pra loja? Como que funciona? Porque muita gente fala, eu tô dando valor de entrada, eu acho que vai ficar pra esse vendedor aí. Fica. Normalmente, o valor que a gente dá de entrada, o que que acontece? A gente tá pegando dinheiro emprestado com alguém que é o banco. O banco, para te emprestar aquele dinheiro, é que nem um seguro, olha só. Quando você bate o carro e sofre um acidente, você não paga um deductible. Ou seja, é uma porcentagem no prejuízo. O empréstimo, o down payment, a entrada, é basicamente a mesma coisa. O banco fala, ó, você quer comprar esse carro, comprar 20, mas eu preciso que você me mostre que você tem 4 para eu te dar os outros 17 mil. Entendeu? E não é da concessionária, não. É do banco. Às vezes a concessionária força com o cliente dar mais entrada para poder conseguir ele aumentar a margem dele de lucro no quê? Nos juros do financiamento. Porque o banco vai, quanto mais juros, mais comissão a concessionária ganha do banco. Foi claro? Deu para entender? Foi sim, deu pra entender. Então é Bacana. isso, né? E aí você ficou quanto tempo, né, vendendo carro e em que momento chega a consultor financeiro? Porque para a gente entender como que você se tornou consultor financeiro, precisa ter certos documentos para ter uma certa licença, então uma Sim. coisa vai à outra. É depois da venda de carro que você se tornou consultor financeiro ou teve outras coisas ainda? Não, na venda de carro. Eu estava na venda de carro exatamente procurando por uma oportunidade. E chegou uma doida chamada Bianca Amorim na internet. Cara, mentira, olha só. Quando eu tava na concessionária ainda, eu tava procurando uma outra coisa. E comecei a usar o meu Instagram para falar de vendas. Fala, galera, porra, tu gosta de construção, mas não quer trabalhar no pesado? Você pode vender, fazer isso, né? Falando de vendas, sem nenhum propósito inicial. Eu sabia que eu ia vender um curso para frente, qualquer coisa, não sei. Foi quando essa doida da Bianca Amorim falou, cara, tu gosta de venda, eu tenho uma oportunidade que você pode ter uma... a nossa empresa paga várias viagens. Eu falei, paga viagem porra nenhuma, eu posso ser dono do meu próprio negócio? Ela falou, é isso mesmo. Falei, então tá, me mostra o que eu preciso fazer. Aí nessa ela pegou, me mostrou, me falou que tinha que tirar as licenças, estudar.
Falei, beleza, eu quero entender mais do business. Na semana seguinte, peguei um avião e fui até a Flórida encontrar com ela. E Bacana. encontrei com ela e o marido dela e foi muito mais do que um business. Eu fiz uma amizade, assim, sabe? Sabe, Roger, quando você é um cara desse. Sim, Eu gosto de sim. você, velho. Mesmo a gente, eu curto você, sabe, irmão? Obrigado. Dá uma Também eu acho que você é um cara afinidade. gente boa. E criou aquele vínculo. E fui estudar, fui aprender e amei o negócio. E graças a Deus, estou sendo muito bem reconhecido por isso, estou feliz.